Aos escorpianos e escorpianas eu vou fazer uma pergunta capciosa. Qual é a época do ano em que o signo de escorpião faz aniversário? Ou melhor, vou perguntar de maneira técnica. Qual é a época do ano em que o Sol ingressa no signo de escorpião? Caso você tenha algum conhecimento de astrologia ou mesmo já tenha visto por sites pela internet ou mesmo da boca dos astrólogos, você já deve ter ouvido dizer que o signo de escorpião faz aniversário entre o dia 23 de outubro até o dia 21 de novembro. Mas e se eu disser para você que esta data está errada, astronomicamente defasada, que os astrólogos estão mentindo para você e que estão escondendo um debate muito importante de você? Então, se você ficou curioso para saber a verdade, venha comigo para o vídeo. Mas por que, apesar de essa data estar astronomicamente defasada, ela ainda assim ficou muito fortemente marcada no mundo ocidental? Por causa da astrologia tropical, que é uma ideologia que infectou a astrologia de maneira generalizada e que distorceu completamente o significado original da astrologia, porque a astrologia, como o próprio nome já diz, é um estudo de astros. Porque astro significa corpos celestes, estudo de corpos celestes. E os inventores da astrologia zodiacal foram os sumérios e os babilônios, que denominaram o nome dessas 12 constelações zodiacais que nós conhecemos hoje. Então, o nome do signo de escorpião não é por causa de alguma estação do ano, mas sim por causa da constelação. Então, o signo de escorpião se chama escorpião por causa da constelação do aracnídeo. Só que pelo zodíaco tropical, isso vai ser completamente destruído, essa lógica. Eles vão passar a não mais associar signos com constelações, mas sim signos com estações do ano. Então, o escorpião fica sendo associado à estação do outono pela perspectiva do hemisfério norte. Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. A partir do dia 21 de setembro, ocorre o equinócio de outono pela perspectiva do norte. Então, pelo fato de que o outono representa a época em que as folhas começam a cair, as árvores ficam mais peladas, a temperatura começa a esfriar, não é uma época muito boa para se fazer agricultura, os alimentos vão começando a ficar mais escassos, então é a preparação para o inverno, uma época de muita penitência, de muita solitude. Então, o signo de escorpião, como representa emoções negativas, ele ficou sendo representante do outono pelo hemisfério norte. Só que aqui no hemisfério sul, nós estamos passando pela estação oposta. Enquanto eles estão passando pelo equinócio de outono, nós estamos passando pelo equinócio de primavera. E a primavera é uma estação oposta à natureza de escorpião, porque ela representa a época em que as árvores começam a desabrochar, a natureza fica colorida, as flores aparecem, os insetos começam a se reproduzir, os animais. É uma época boa para agricultura, para plantar, para colher, é uma época de fartura. Então, qual é a relação entre a primavera com o signo de escorpião, que é um signo que rege a escuridão e a morte? Nenhuma. Isso é um sinal de que não existe nenhuma relação atemporal entre signos com estações do ano. Então, na verdade, a astrologia tropicalista é uma ideologia regionalista, racista, eurocêntrica e imperialista. Por que isso? Pode parecer um pouco radical isso que eu estou dizendo, mas tem uma lógica. Porque a astrologia tropicalista, ela força os países que se localizam no hemisfério sul a se curvarem à ordem das estações que aparece pela perspectiva do norte. E isso é completamente absurdo, porque a astrologia era originalmente sideralista. Ela via signo como constelação estrela fixa. E as próprias construções arquitetônicas do mundo antigo vão revelar isso, como, por exemplo, a pirâmide do Egito. As 3 pirâmides do Egito foram construídas alinhadas às estrelas, porque os antigos sabiam que as estrelas estavam em constante trânsito. Não só os planetas estão andando, as estrelas também estão andando. E este fenômeno é conhecido como a precessão das estrelas, ou a precessão dos equinócios vernais. Esse fenômeno diz que
uma estrela fixa, ela não é de fato fixa, porque ela anda 1 grau para trás a cada 72 anos. Obviamente que é muito pouco para o tempo de vida de um ser humano, mas é exatamente isso que acontece. As estrelas andam 1 grau para trás a cada 72 anos. E este movimento é o que vai ditar as eras astrológicas, é o que vai indicar as yugas conhecidas na astrologia védica. E existem 2 modelos que vão corroborar o fenômeno da precessão. O primeiro deles é o movimento de peão que a Terra faz em torno da estrela polar, porque o nosso planeta Terra, ele faz 3 movimentos. Ele faz o movimento de rotação, que dura um dia, o movimento de translação, que dura 1 ano, e este movimento de peão em torno dessa estrela polar que se localiza na cauda da Ursa Menor. E este movimento de peão, ou de bambolê, como queira, ele dura 24 mil anos, que é o período que se demora para completar uma precessão. Então, as construções arquitetônicas sabiam disso. Então, no momento em que os egípcios construíram as pirâmides, eles sabiam que há 24 mil anos depois, aquela estrela que estava alinhada, ela voltaria para exatamente o mesmo lugar. E este argumento dos astrólogos tropicalistas de que a astrologia sideral é uma astrologia voltada para as estrelas e que a astrologia tropical é voltada para a energia da Terra é completamente absurdo e vigarista este argumento, pelo seguinte, porque se a astrologia tropicalista fosse de fato preocupada em estar alinhada com a energia da Terra, ela levaria em consideração a discrepância das estações do ano, e ela não leva, ela faz com que o hemisfério sul fique refém a ordem das estações do ano pelo hemisfério norte. E a outra coisa, se a astrologia tropical fosse realmente interessada em estar afinada com a energia da Terra, ela levaria em consideração o movimento de peão que a Terra faz em torno da estrela polar. E este movimento de peão altera a energia da Terra, sim. Então, o fenômeno da precessão, ele é um fenômeno terrestre. Então, se a astrologia tropical estivesse preocupada com isso, ela faria o ajuste à precessão das estrelas. Ela não faz, ela congelou as efemérides astrológicas com o que era 19 séculos. Porque deixa eu explicar uma outra coisa para vocês. Os maiores difusores da astrologia tropical no mundo ocidental foram, primeiramente, o astrólogo e astrônomo Hipparco de Rhodes, que viveu em 190 a.C. Ele é considerado o idealizador do tropicalismo, de amarrar signos com estações do ano, só que ela realmente tomou fôlego, essa ideologia, nas mãos de Cláudio Ptolomeu, que viveu por volta de 90 d.C. Ele foi discípulo de Hipparco de Rhodes, mas não contemporâneo. E Cláudio Ptolomeu propôs na Biblioteca de Alexandria que, de fato, se amarrassem signos com estações do ano. É por isso que, desde a época que Hipparco e Ptolomeu viveram, as efemérides astrológicas simplesmente não sofreram nenhum ajuste devido. Então, os astrólogos tropicalistas estão trabalhando com efemérides que estão atrasadas em 19 séculos. Isso é completamente absurdo. O ano novo astrológico, o famoso ano astrológico, ele começa no dia 21 de março. Aí você vai ouvir os tropicalistas dizendo que ele começa a 0 grau de Áries. Mas não começa. Começava a 0 grau de Áries há 19 séculos atrás. Mas com a precessão, no ano de 2009, já foram precedidos 27 graus para trás. Então, o ano novo astrológico, na verdade, começa a 3 graus de Peixes. Então, nós estamos no final da era de Peixes. E faltam 3 graus para ingressarmos na era de Aquário pela perspectiva do Norte e na era de Leão pela perspectiva do Sul. É exatamente assim que se demarca as eras astrológicas. E falando em demarcação, existe um outro modelo que vai sustentar a teoria da precessão das estrelas, que é o movimento binário em que o nosso Sol faz com a estrela Sirius, que é um outro Sol que se localiza na constelação do Cão Maior. Então, este movimento binário que os 2 sóis fazem, ele demora exatamente 24 mil anos. Mais uma vez, 24 mil anos é o tempo que a precessão demora para se completar. É o tempo que se demora para correr todas as 12 eras astrológicas, ou como chamamos na astrologia védica, as 4 yugas. Então, existem
de fato, provas suficientemente robustas para considerar que as constelações estão sim andando, que as estrelas estão andando, que as construções arquitetônicas são, na verdade, observatórios astronômicos. E a astrologia tropicalista vai castrar completamente essa ideia e negar que o universo está em expansão. Isso é anti-astrológico. Essa ideia é absolutamente anti-astrológico. Tropicalismo não é astrologia. Estudo simbólico de estações do ano, como os astrólogos tropicalistas dizem, nós trabalhamos com zodíaco virtual. Então, se vocês trabalham com zodíaco virtual desalinhado com as constelações, vocês estão, na verdade, fazendo um estudo simbólico de estações do ano. Estudo simbólico de estações do ano é sazonalogia. Astrologia tropical não é astrologia. Astrologia tropical é sazonalogia. Ah, Lucas, então você está querendo dizer que o meu signo não é de fato de Escorpião, que o meu signo é de Libra, mas eu não me identifico com absolutamente nada de Libra. Na verdade, eu não tenho nenhuma gota desse signo. Prove-me que eu tenho alguma coisa de Libra. Se você está pensando isso, eu lamento dizer para você, mas você foi mais uma vítima do poder da sugestão. Porque quando uma coisa é intensamente sugerida, sistematicamente sugerida, você acaba tomando aquilo como a verdade, mas não é a verdade. A verdade é o que está no céu. A verdade é onde os planetas estão alinhados de acordo com as constelações e estrelas. E caso você não acredite em mim, eu vou pedir para você instalar o software chamado Sky Map. Você pode encontrar no Google Play Store do seu smartphone, você instala, ele é gratuito, ele é leve, que ele vai fazer o seguinte, o barato desse aplicativo é que ele instala um telescópio no seu celular e você pode ver a posição dos planetas nas constelações em tempo real. Basta olhar para o céu, porque você vai ver que o que está acontecendo no céu não é nada a ver com o que esses astrólogos tropicalistas estão escrevendo nas previsões dele. E você tem a minha permissão para fazer um print screen da tela do céu, do que está acontecendo no momento, e colar nos comentários e falar assim, aí, o que você está escrevendo aqui não tem acuracidade astronômica nenhuma. Você tem a minha permissão e eu estou dando a informação para você, as devidas ferramentas para você começar a questionar os astrólogos sem medo de represálias. Porque nós estamos numa era de informações em que as pessoas estão queimando as mentiras. E uma outra coisa que ajudou a conservar essa ideia imbecil do tropicalismo foi o calendário gregoriano, que é uma evolução do calendário juliano, porque a mesma lógica de que o tropicalismo amarra signos com estações do ano, o calendário gregoriano vai amarrar os meses do ano com as estações do ano. Então, o mês de novembro ficará sempre sendo como o outono no norte, e aqui no sul a primavera, e isso nunca muda. Só que na Índia, o calendário indiano solar faz sim um ajuste à precessão das estrelas. Eles não vão amarrar os meses do ano com as estações do ano, mas sim sempre ajustar os meses do ano com a precessão das estrelas. Então, o mês em que o Sol ingressa na constelação do Escorpião é chamado de mês do Escorpião, porque existe uma lógica astronômica. Então, o calendário solar indiano é sim astronomicamente exato em relação ao caminho real que o Sol faz pelas constelações hoje em 2019. E o nome em sânscrito desse mês é chamado de mês de Vrishika, porque Vrishika é o nome em sânscrito para o Escorpião. E para ser mais específico, de acordo com o zodíaco sideral Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, o Sol ingressa na constelação de Escorpião a partir do dia 19 de novembro até o dia 18 de dezembro. Então, se você nasceu nesta brecha de tempo, entre o dia 19 de novembro ao dia 18 de dezembro, você é de fato escorpiano pela astrologia sideral. Porque era de fato a constelação que estava atrás do Sol no momento em que você nasceu, era de fato a constelação do Escorpião. Então você vai ter as características típicas do escorpiano. Mas os astrólogos tropicalistas vão usar um outro argumento para tentar desmantelar a astrologia sideral, que é o seguinte: não tem como saber de fato a época em que o Sol ingressa e a hora que o Sol sai de uma constelação, porque as constelações têm tamanhos diferentes. Elas são assimétricas.
É verdade, as constelações têm tamanhos diferentes. É por isso que na astrologia védica nós utilizamos os 27 nakshatras, ou 27 mansões lunares, ou 27 asterismos, como queira, que são porções do espaço mais específicas. Então, se você tem o seu Sol entre 0 grau de Escorpião até 3 graus e 20 minutos de Escorpião, você tem o seu Sol ainda na constelação da Balança. E esta constelação é conhecida na astrologia védica como Vishaka Nakshatra. Então, se você tem o seu Sol nos 3 primeiros graus de Escorpião, você ainda vai ter características de Libra. Agora, se você tiver o seu Sol entre 3 graus e 20 minutos de Escorpião até o final do signo, até os 30 graus do signo, você de fato tem as características essenciais de Escorpião. Porque pega toda a constelação do Escorpião de fato. E um outro argumento igualmente patético dos astrólogos tropicalistas é que o nome das estrelas fixas não é de fato dado em homenagem ao nome da constelação a qual ela pertence, mas sim em relação ao zodíaco tropical. Este é o argumento mais vigarista e mais imbecil de todos, porque a estrela mais brilhante da constelação do Escorpião é Antares, e Antares é conhecida como o coração do Escorpião, é a estrela da declaração de guerra e das honras militares. Na Roma Antiga, Antares era conhecida como Cor Scorpii, o coração do Escorpião. E o nome astronômico científico de Antares é Alfa, e toda estrela que começa com a palavra Alfa significa que ela é a estrela com maior brilho daquela constelação. E o gentílico para uma estrela pertencente à constelação do Escorpião é Scorpii. Então, o nome astronômico de Antares é Alfa Scorpii. Então, dizer que o nome das estrelas não é dado de fato astronomicamente por causa do nome da constelação é mentira, é dado sim, porque o gentílico de Antares é Alfa Scorpii. Mas pelo zodíaco tropical utilizado na astrologia ocidental, os astrólogos tropicalistas vão dizer que Antares se localiza em Sagitário. Mas por que Sagitário? Sagitário é um centauro que rege religião, estudos superiores. É a estrela das declarações de guerra. O coração do Escorpião está na constelação do Escorpião. O nome de Antares é Alfa Scorpii. Então, isso é mais uma evidência de que o zodíaco tropical está completamente desalinhado com a astronomia, está completamente desalinhado em relação à real posição das estrelas. E, por extensão, nós podemos deduzir que estas datas do Halloween ou do Dia de Finados, que são as datas associadas à época em que o Sol estava, de fato, no signo de Escorpião há 19 séculos atrás, precisam ser revistas, precisam ser ajustadas, porque, como eu falei para vocês, o Sol só ingressa na constelação de Escorpião a partir do dia 19 de novembro até o dia 18 de dezembro. Então, se fosse alinhar astronomicamente, o Halloween e o Dia de Finados tinham que estar nessa brecha de tempo. Então, isso é mais um sinal de que o calendário gregoriano é completamente desconectado do que está acontecendo de fato no espaço. Sabe o que deixa mais triste em relação a esse debate? É que os astrólogos tropicalistas sabem desse debate, no fundo. Eles têm conhecimento da precessão das estrelas, sim. Eles sabem que o universo está em expansão. Mas eles mesmo assim batem o pé e não aplicam o ajuste das efemérides no relatório astrológico. Eles entregam para você um mapa astral com efemérides atrasadas em 19 séculos e propõem uma descrição de personalidade e fala assim: acredite em nós, porque essa é uma descrição psicológica da sua personalidade. Isso é um absurdo. A descrição psicológica da sua personalidade está no alinhamento das estrelas, porque a psicologia, ela foi toda baseada em arquétipos que foram descritos nas estrelas. Não tem absolutamente nada a ver descrição de personalidade, descrição psicológica com estações do ano. Meta uma coisa na sua cabeça: signo não é estação do ano. Não é uma maneira
atemporal de se entender signos. A maneira atemporal de se entender signos são constelações, estrelas fixas, porque os sumérios e os babilônios batizaram o nome dos signos baseados nas constelações equatoriais. Não é difícil de entender isso no fundo. E uma outra coisa, caso você tenha tatuado o desenho do Sagitário na sua pele, eu vou falar uma coisa bem chata para você. Você tatuou o seu signo errado, porque o seu signo não é Sagitário, seu signo não é o Centauro. Se você nasceu entre o dia 18 de novembro até o dia 18 de dezembro, o seu signo é Escorpião. Você vai ter que ou apagar essa tatuagem ou vai ter que fazer um desenho por cima. E por último, mas não menos importante, caso você não saiba o seu mapa sideral, o seu signo pela astrologia sideral, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que vai te levar diretamente para o meu tutorial, que lá eu vou ensinar o passo a passo para você levantar o seu mapa sideral, para você finalmente conseguir se guiar pelas efemérides ajustadas à precisão das estrelas. Agora sim você vai ter ferramentas suficientemente robustas para peitar esse charlatanismo chamado astrologia tropical. Com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado!